para se alegrar com o Senhor. E eu não posso também deixar de dizer algo que o Espírito me compele a dizer aqui para esta cidade. Estamos contemplando aí na mídia, nas redes sociais, os acontecimentos que muito chocaram o mundo. Há poucos dias caiu um avião, matando praticamente um time de futebol inteiro. Logo depois caiu também um helicóptero, depois um pequeno avião, depois outro matando 40 pessoas. E é claro que tudo que está em cima tem que descer. Há sim a possibilidade de cair, mas eu não posso deixar de fazer alusão ao que a palavra me ensina, que diz que quando o Senhor Jesus estiver perto de voltar, o mundo sentirá de forma comparativa como as dores de parto. Uma mulher, quando está grávida, logo nas primeiras semanas, primeiros meses, ela sente dores intercaladas, mas dores distantes umas das outras. Mas quando esta mulher está perto de dar à luz, as dores vão diminuindo o espaço e aumentando a frequência. E isso me dá a entender que nesses últimos dias a sequência de acontecimentos está diminuindo os espaços. Antigamente caía avião, antigamente havia situações como essas, mas se o mundo estiver prestando atenção, os espaços estão diminuindo e as desgraças estão aumentando. E isso me reporta para o que o Senhor Jesus disse e comparou a sua volta com as dores de parto. Então, que sirva de alerta para aqueles que ainda não entenderam o chamado de Deus, que ainda não entenderam que Deus tem um plano para toda a criatura que está debaixo do sol, que Deus tem um plano maravilhoso para todos aqueles que aderem e aceitam este plano. Para mim não me alongar nas minhas palavras, eu gostaria de pedir aos meus amados irmãos que abrisse a Bíblia, que é sobre ela que nós viemos falar aqui esta noite. No livro de Lucas, capítulo de número 13, do versículo 6 ao versículo de número 9. Livro de Lucas, evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6 ao versículo de número 9. Se você olhar para a pessoa que está do teu lado e verificar que ela está sem a Bíblia, faz o seguinte, de forma educada, junta a tua cadeira perto desta pessoa e cede aí esse maná do Senhor, para que essa pessoa também venha a ser agraciada com esta palavra. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e indo procurar fruto nela, não o achou. Então disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não a encontro. Então corta, para que não ocupe a terra de forma inútil. Respondeu-lhe: Senhor, eu te peço, ainda este ano, até que eu cave em derredor e coloque fertilizante, e se no futuro der fruto, aleluia, glória a Deus por isso, mas se não, então o Senhor pode cortar. O que me chama, meus amados e queridos irmãos, aqui esta noite a atenção a respeito desta parábola, é que ela começa dizendo que havia uma figueira plantada na vinha, e que eu saiba, vinha é lugar de videiras. Mas por que uma figueira no meio da vinha? E é aí, queridos irmãos, que nós entendemos o mistério da graça.
entendemos o presente de Deus, o favor imerecido, porque se você observou bem a leitura da palavra, a ordem do dono daquela vinha era para que se cortasse aquela figueira, era para arrancar, era para retirar do meio, mas Jesus tinha outros planos para aquela figueira. Esse plano nós podemos observar que é a graça de Deus. Há uns anos atrás, 1900 e alguma coisa, caiu também o avião dos Mamonas Assassinas, aquele grupo que cantava cânticos de forma hilária. E naquele tempo eu não conhecia o Senhor, e eu fiquei tão chocado, perplexo, abatido, e eu disse para Deus na época: meu Deus, por que é que o Senhor permitiu que esse avião caísse, permitiu que morressem tantas pessoas boas, e não mata um ser inútil como eu, que não presto para nada? Por que que o Senhor não tirou a minha vida e deixou a vida daquele grupo? Eu não sabia, queridos e amados irmãos, que o viticultor já estava com seus olhos na minha vida, e a sua graça já estava prestes a me alcançar. Meus amados irmãos, essa graça, ela faz com que a gente entenda que essa figueira brava representa a nossa história, uma história cheia de carrapichos, cheio de defeitos, imperfeições, esquisitices, mazelas. Para completar, meus amados irmãos, ainda sem serventia nenhuma, agora foi alcançada pela graça, plantada na vinha do Senhor, no jardim de Deus, através do sacrifício de Jesus. É interessante, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus fala dessa graça, eu me reporto a João Evangelista, quando ele diz no capítulo 1, no versículo 11: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, foi-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. E nós podemos entender, queridos e amados irmãos, que esse presente, que é fazer parte da família de Deus, essa dádiva que é participar da festa de Deus, é a alegria do Senhor. Eu estava sentado ali, vendo esse jovem aqui dançando na presença de Deus, tocando com tanta alegria, que não se preocupou com essas pedras mazelando o sapato dele, não se preocupou com a areia entrando no seu sapato, porque a alegria do Senhor, ela não se preocupa com o fator externo. O Senhor, Ele prepara uma festa para nós. Aleluia. O Senhor prepara uma história maravilhosa para nós. É através dessa graça que Ele nos alcança, que Ele nos inclui. É a graça que enxerta, é a graça que restaura, é a graça que perdoa, que liberta, é a graça que vai buscar o perdido, é a graça que dá tempo à figueira, é a graça que salva, é a graça que tira da droga, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Aleluia! Aleluia! Nós muitas vezes não entendemos isso, mas a Bíblia diz: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e coloque adubo. Esse fertilizante que o Senhor pediu para cavar ao redor. E olha que revelação maravilhosa, olha que revelação tremenda essa palavra, essa parábola nos dá. Cavar para retirar talvez algum empecilho que esteja sufocando a árvore. Cavar para arrancar alguma influência ruim sobre a raiz. Cavar para dar mais espaço, para dar mais condições, para incentivar o crescimento. Talvez existam árvores aqui esta noite
que estejam mortas pelo fato de estarem frustradas, talvez sufocadas pelo ativismo desta vida, talvez pela falta de alegria na vida, talvez por uma acusação infundada, talvez infeliz no casamento, talvez de alguma forma frustrada, atribulada, alguma coisa que não foi feita como reconhecimento pelo homem. Mas essa noite nós viemos aqui com uma unção profética para te dizer que o Senhor esta noite está cavando ao redor desta árvore, está colocando o fertilizante da fé, está colocando honra, alegria, esperança. Jesus não vai desistir da minha vida nem da tua, mesmo que a árvore esteja só arquejando. Quantas pessoas, meus amados, se frustraram com as igrejas? Quantas pessoas deixaram de servir a Deus por causa de homens? Quantas pessoas foram sufocadas por algum tipo de veneno? A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 14, versículo 8 e 9: se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. A Bíblia diz também no livro de Isaías 42, versículo 3: a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Com verdade o Senhor trará justiça para esta árvore. Lembre-se que o dono da videira, ele mandou cortar aquela árvore. Quantas pessoas já foram consideradas marginalizadas por essa terra? Talvez porque vivia numa vida de drogas, porque vivia uma vida de álcool, uma vida errada, e de repente foram alcançadas por Jesus de Nazaré, e hoje são pessoas que Deus honrou e são respeitosas. Eu me lembro, meus irmãos, em Fortaleza, eu passava numa praça chamada Praça Pajeú, no centro de Fortaleza, e tinha um cidadão que ele bebia muita cachaça. O grupo que andava comigo andava evangelizando, e eu parava próximo àquele cidadão, pastor Gagelho, e os irmãos que estavam comigo diziam: Marcos, deixa esse cara aí, meu irmão, ele está embriagado, ele não vai dar crédito à nossa pregação, vamos embora, nós já pregamos para ele demais. Mas algo em mim dizia: insiste aí, não desiste dele. Para aqueles irmãos, talvez a goiva de Deus, o facão de Deus já estava lançado, mas como viticultor eu fiquei ali, e eu continuei falando, colocando adubo naquela árvore que parecia que já não prestava mais, já era infértil, já era morta. E continuei colocando adubo, continuei colocando fertilizante, a palavra de esperança, a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra que renova, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que faz nova todas as coisas. E de repente, eu estou num culto, na igreja, adorando a Deus. Quando eu olho para trás, eu vejo aquele personagem, eu me alegro, vou embora, e outro dia andando pela rua, eu vejo aquele cidadão já com seu corpo alterado, suas vestimentas alteradas, já vejo um brilho diferente, me aproximo dele, ainda empasmado, atônito com aquilo que eu contemplava. De repente ele se aproxima de mim, e antes que eu dissesse alguma coisa, ele estende a mão e me diz: a paz do Senhor, meu irmão. Eu comecei ali a querer chorar, porque Deus ainda permitia que eu ficasse insistindo com aquela vida. Eu perguntei para ele: meu irmão, mas o que foi que aconteceu? Ele disse: meu amado, eu estava sentado naquele banco de praça, de repente algo em mim começou a mudar. Eu olhei para aquela cachaça, eu olhei para o céu, olhei para a esquina onde vocês congregam e disse: meu Deus, eu vou morrer aqui, uma igreja tão pertinho da minha casa.
Eu vou morrer aqui agarrado nesse litro de cachaça. Aí eu disse para mim mesmo: não, eu vou para aquele lugar, porque aquele irmão disse para mim que existe uma vida nova, existe uma história nova, existe um modelo novo. E eu tenho certeza que é muito melhor do que este banco desta praça, muito melhor do que esse litro de cachaça. E hoje eu estou aqui e Deus verdadeiramente mudou a minha vida. Porque o Evangelho tem esse poder. Não é a religião, não é a placa, a Assembleia de Deus que muda o homem. É a palavra viva e eficaz que é entronizado na alma e que transforma, e que cura, e que liberta, e que salva, e que dá um novo horizonte para o ser humano. Ultrapassa os conceitos religiosos. Ultrapassa o glória a Deus, o aleluia de um crente. Ultrapassa conceitos filosóficos. Ultrapassa a mente humana. Como Paulo dissera, a palavra de Deus pode até parecer loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu fui interpelado pela senhora minha mãe quando eu cheguei em casa e disse para ela: agora eu sou crente. Ela disse: mas meu filho, tu é tão novo, tu pode curtir a vida. Mas eu disse: mas eu tomei uma decisão, mamãe, eu agora quero servir esse Jesus. Mas não se preocupe, que se eu for para a igreja e lá não acontecer nada comigo, pode ter certeza, eu não vou ficar na igreja. Se as pessoas dizem que as igrejas fazem lavagem cerebral na cabeça das pessoas, não te preocupa, mamãe, eu não sou imbecilizado. Eu não caio em conto de carochinha. Não é qualquer pessoa que vai chegar para mim e me enganar. Mas se eu provar de algo sobrenatural, pode ter certeza, mamãe, aí quanto a isso eu não posso fazer nada. E verdadeiramente, meus amados irmãos, nós não saímos de Maranguape para vir pregar mais uma religião, porque todos os dias nascem religiões. Não viemos aqui colocar a goela abaixo mais uma filosofia, porque filosofia existe muitas, de Sócrates a Paulo Freire. Poderíamos passar a noite falando aqui de Platão, Aristóteles, os pais da filosofia ocidental, mas isso não vai mudar em nada, porque verdadeiramente só Jesus teve e tem o poder de dividir a história no meio, de mudar o homem. Porque o socialismo muda o homem por fora, mas Cristo muda o homem por dentro. Mas notem, meus amados, a ordem do dono da videira era para cortar a árvore. Fazia 3 anos que ele ia procurar o fruto na figueira brava e não tinha nada. E ele disse para o viticultor: pode passar a goiva, pode cortar essa árvore não presta para nada. Quantas vezes, irmãos, não ouvimos pessoas dizer que nós não prestávamos para nada? Quantas pessoas disseram: depois que mata, depois que estupra, depois que rouba, depois que fuma toda a maconha da terra, depois que faz o diabo, vai para uma igreja, levanta a mão e dá glória a Deus e diz que está salvo. Para algumas pessoas a gente não presta para nada. O importante é que o viticultor disse para o dono da videira: não corta agora não, não leva ele agora não, não mata ele agora não, eu vou investir na vida dele. Eu vou entrar na história dele. Não vai ser a depressão, não vai ser a acusação, não vai ser as pressões dessa terra que vai tirar a vida dele, porque eu vou colocar o fertilizante da graça, porque eu vou entrar e eu vou investir forte. Não vai ser nada nessa terra que tem o poder e a autoridade de tirar, sair fora a vida dele, porque eu vou trabalhar com força, com graça. O meu sangue é poderoso para operar na vida dele. Eu estava numa vigília, irmãos, tão condoído, estava ali tão cabisbaixo, triste, no começo da minha fé. O irmão que estava pregando não me conhecia. De repente ele para o sermão: pastor, olha para mim e diz: ei jovem,
Eu até olhei assim para trás, com o que ele está falando, meu Deus? É com você mesmo, não corra não. Deus manda eu te dizer que da onde te tirou, homem nenhum tiraria. Deus manda eu te dizer que foi Ele que foi te buscar de lá, tu sabe da onde, para te trazer para cá, para te honrar. Ali, irmãos, eu comecei a chorar, porque só Deus sabe de onde foi que Deus me tirou. Jesus está investindo na nossa vida. Às vezes a gente vê, irmãos, pessoas, como um dia desse eu vi um vídeo, um traficante baleado no chão, algumas pessoas fazendo algazarra, outras gritando, morre logo. Quando de repente uma serva do Senhor se aproximou daquele traficante ainda agonizando, pegou em sua cabeça e disse: filho, você quer aceitar Jesus? É bem verdade que você pode até não voltar daí, mas você vai viver eternamente. Aquele traficante ainda agonizando disse: eu quero. E logo o seu semblante começou a mudar, mesmo cheio de bala. Ele foi fechando os olhos, um sorriso ficou estatualizado em seu rosto, e nós cremos que ele foi para a glória. Queridos e amados irmãos, pode ter certeza que até o último segundo de vida que nós tivermos na terra dos viventes, Jesus não vai desistir de nós. A gente erra, a gente vacila, a gente escorrega, a gente tropeça, mas Jesus não vai deixar de investir na nossa vida. A ordem era para ceifar, a ordem era para tirar, mas note que ele disse para o dono da videira: espera só mais um ano, eu vou trabalhar na vida dele. Se ele começar a produzir, glória a Deus e aleluia. Senão o Senhor pode cortar, mas deixa eu entrar na história dele, deixa eu cavar aquilo que possa estar atrapalhando, sufocando, tirando ele da tua presença. Deixa eu investir. E o Senhor disse: pois vai, viticultor, trabalha na vida dele, mas logo eu voltarei e vou cobrar os frutos dessa obra. A Bíblia diz no profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo 6, que nós estávamos como ovelhas sem pastor, desgarrados, cada um andando para o seu próprio caminho, com seus próprios conceitos, com seus próprios pensamentos. Mas o Senhor fez cair sobre ele toda a maldição, toda a culpa, para que nós fôssemos parte de sua herança. Eu finalizar, queridos, mas a Bíblia também diz: se depois de tudo isso ele não der fruto, então pode cortar. Amada e querida igreja, irmãos ouvintes que ouvem esta palavra, dentro dos seus lares, suas casas, Deus tem nos dado tempo, Deus nos tem dado oportunidade. Eu mesmo que estou pregando para você, já fui livrado de bala. Andei por muitos anos em bailes funk, dos muitos clubes que eu poderia citar para vocês aqui. Houveram bailes que eu fui, que nós saímos correndo e alguém atirando em nosso rumo. Eu já fui livrado de faca, livrado de choque elétrico, livrado de afogamento. Se eu pudesse falar para os meus irmãos, talvez entraríamos aqui numa vigília, pastor HG, pastor Icaci. Mas eu faço uma reflexão: para que Deus me deu tantos livramentos? Para eu viver longe dele, ou para eu viver para a glória dele, como foi louvado aqui? Para eu viver anunciando a verdade dele, para eu viver para a glória dele, para eu dizer para o mundo inteiro que ele está vivo, que ele está aqui na nossa presença, nos dando a graça. Pessoas ainda estão vivas, quantas pessoas ainda estão acordadas, quantas pessoas ainda estão respirando, quantas pessoas ainda estão debaixo da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que vai chegar o tempo de cortar. Mas depois de tudo isso que eu te disse, você como árvore não valorizar a graça, não entender a obra e o trabalhar de Deus através deste fertilizante, não aproveitar o tempo que Deus te deu,
para você produzir frutos. Então, querido e amados irmãos, eu sou obrigado a te dizer que só resta o machado, só resta o juízo de Deus. Alguém abriu a boca para dizer: mas Deus é mau, Deus não teve misericórdia, Deus não tem misericórdia. Quantas gerações já se passaram, quantas pessoas já rejeitaram Jesus. Estamos perto de chegar ao Natal, e sabe quem é o aniversariante? Papai Noel. Esquecemos que o aniversariante do Natal era para ser Jesus, mas trocamos Jesus por Papai Noel, trocamos Jesus por qualquer outra coisa. Jesus não é mais o centro da adoração do homem. Alguém perguntou para Anne Graham, filha de Billy Graham, por que foi que Deus permitiu terroristas derrubassem as torres gêmeas? Deus é mau? Anne Graham respondeu: os americanos acharam por certo tirar a Bíblia das escolas. Os americanos acharam por certo tirar as orações das casas. Os americanos acharam por certo tirar Deus de todas as coisas. E de repente agora alguém quer culpar a Deus, que foi retirado pelas coisas que acontecem na terra. Vocês têm que entender que o homem está tirando Deus das coisas, de suas casas, de suas vidas, e depois quer culpar a Deus pela desgraça que acontece no mundo. É muito fácil, porque o salmista já nos ensinara: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O machado está levantado, e essa noite você ouviu o Evangelho. Se porventura acontecer alguma coisa ruim contra você, não foi culpa de Jesus, não foi culpa da falta da bondade de Deus. Foi porque nós trocamos a Páscoa pelo coelho, trocamos a Páscoa pelo ovo de Páscoa, porque eu nunca vi coelho dar ovo. O símbolo da Páscoa é o Cordeiro Pascal, porque Páscoa significa libertação. Trocamos Jesus pelo Papai Noel, trocamos Jesus pelo presente, trocamos Jesus por tudo, e depois Jesus é quem é mau. O machado está posto, e você está com a oportunidade de receber o maior presente de sua vida: a salvação. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, versículo 1 e 2: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Sabe qual é o fruto que o Senhor Jesus quer? Frutos de arrependimento, fruto de bondade, fruto de misericórdia. Pastor, qual é o maior pecado? Se existe tamanho para pecado: negar Jesus como Salvador, negar Jesus como Senhor da nossa vida. Então essa noite eu te convido, querido e amado irmão, a permitir que o Senhor Jesus complete a obra na minha história, na tua história, na minha vida, na tua vida. Nesse momento nós podemos respirar o ar, sentir o cheiro da chuva, e essa chuva que representa esperança, porque ao cheiro das águas brotará, como planta nova, renovará. E nós podemos entender que essa noite o Senhor Jesus nos trouxe aqui para mudar o rumo da nossa história. O Senhor Jesus nos trouxe aqui para contemplar
uma vida nova, um momento novo, algo da parte do Senhor, porque o Evangelho são as boas novas da salvação. Nós estávamos perdidos, mas agora pela palavra conhecemos que temos um céu para morar, que temos um Deus nos aguardando, que temos uma história nova, que temos uma esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu posso crer na esperança, porque Ele vive, eu posso crer que existirão dias melhores para mim na terra, e ainda que eu morra, eu viverei para sempre, porque essa promessa não foi dada por homens, essa promessa foi dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o autor da vida, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Não foi a pedra do sepulcro que lhe prendeu, não foram os guardas romanos, mas com seu poder e autoridade, ele arrebatou aquela pedra, ele ressuscitou e hoje está vivo no nosso meio para fazer a diferença na nossa história. Não é a religião, não é a placa da igreja, não é um hino bonito, não, é a essência de Deus, é o Filho de Deus vivendo entre os homens para nos dar a graça libertadora, a graça salvadora, a graça que cura, a graça que abre olhos, a graça que faz coxo andar, a graça que faz o paralítico saltar de alegria, a graça que nos faz sorrir em meio a esse mundo em crise. Aleluia! Eu te convido a ficar de pé. Aleluia!